E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que as novas regras fiscais podem ajudar a reancorar as expectativas inflacionárias do país. Campos Neto também reafirmou que a elevação da taxa de juros, praticada desde o ano passado, começa a dar resultados. De acordo com ele, a queda da inflação deve seguir, porém, de forma não linear. Consideramos que essa abordagem proativa de aperto monetário, que levou a taxa básica de juros a um território significativamente restritiva, foi oportuno. Note-se que essa estratégia começa a dar resultados. A inflação no Brasil começou a diminuir relativamente mais cedo em comparação a outros países em desenvolvimento. O processo de desinflação deve continuar, porém de forma não linear. Os núcleos de inflação estão mais resilientes, devido à difusão da inflação entre setores e pressões subjacentes ainda fortes em componentes mais rígidos, como serviços. Assim, a velocidade da desinflação tende a ser mais lenta nessa segunda etapa, tanto no Brasil como nos demais países. Também importa ressaltar que, embora tenhamos progredido até agora, ainda enfrentamos desafios para consolidar a desinflação no Brasil. Desde o final de 2022, as expectativas de inflação do mercado para 2023 têm aumentado constantemente. As expectativas para 2024 e 2025, que estavam estáveis, agora mostram alguma desancoragem. Esse processo de desancoragem está parcialmente relacionado a questionamentos sobre mudança nas metas de inflação futuras e as incertezas na política econômica doméstica, especialmente no quadro fiscal. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje as medidas econômicas adotadas nos últimos meses pelo governo. Segundo ele, as decisões melhoraram o perfil das contas públicas e, por isso, abriram espaço para a queda da taxa básica de juros da economia brasileira. Haddad também associou a elevação da Selic ao descontrole das contas públicas em ano eleitoral. A fala foi feita durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. Quando a taxa de juro chegou em 13,75%, não chegou agora, chegou em agosto do ano passado, né? E chegou em agosto do ano passado a 13,75% porque houve uma farra. Houve uma farra durante as eleições que, tudo somado, nós chegamos, em termos anualizados, deputado Mauro Benevides, a 300 bilhões de reais. Gasto anualizado durante as eleições. Entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, tudo aquilo que foi feito de maio, junho do ano passado até a eleição. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas. Absoluto descontrole das contas públicas. Há que se pensar se deveria chegar a 13,75%. E o movimento do Banco Central foi um reflexo do que aconteceu no ano de 2021, sobretudo em 2022. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já no dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência, são medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para a redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E se você consultar vários especialistas, ninguém está fazendo política aqui, estamos falando de técnica. Muita gente que entende de economia imagina que haja espaço para iniciar um ciclo de cortes da taxa de juros. E isso não é ofensa nenhuma. É um debate que pode ser feito tranquilamente na sociedade. E ainda durante essa audiência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que espera se reaproximar do agronegócio e baixar a temperatura com o setor. A declaração ocorreu em resposta à crítica do deputado federal, Coronel Crisóstomo.
Queria fazer uma solicitação ao senhor. Informe ao seu governo que o agro no Brasil é quem conduz essa nação. E o agro foi muito bem beneficiado pelo presidente Bolsonaro. Esqueça o passado e olhe para o futuro, ministro, tá bem? Fale isso ao seu governo. Ninguém fez mais pelo agro do que a gente. A produção, se você pegar o gráfico da produção, de novo, baseado em fatos, não estou fazendo aqui proselitismo, pega o gráfico da produção de grãos no Brasil, pega o que você quiser. Você vai ver que o maior incremento da produção agrícola no Brasil foi durante o governo Lula. Eu tenho muitos amigos do agro. Eu tive a oportunidade de fazer um bom programa de educação rural, educação no campo, com a participação do agronegócio. Tive boa relação com o agro como ministro da Educação e nunca tive problema. Nós nunca tivemos crise no campo brasileiro em relação ao financiamento do Plano Safra, ao financiamento do Pronaf. Tudo isso seguiu. Só de implementos agrícolas, pega o que o BNDES financiou de implementos agrícolas. Aí acabaram com o BNDES. Pega o que ele financiou nos governos do presidente Lula, o campo, pelo amor de Deus. Era muita coisa, muita coisa. E eu acho que com o tempo nós vamos nos reaproximar do agro. E vamos baixar essa temperatura, que não está ajudando em nada. Preconceito. A gente financia uma feira, não convida o presidente, não convida o ministro para ir na feira. Que absurdo. Nós temos que nos aproximar. A hora de união e reconstrução. Não é de ficar polarizando. E com base objetiva, com base em dado. Quem deu mais crédito, quem mais fomentou a produção agrícola nesse país foram os nossos governos.